E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Seja um Trader, meu nome é Jefferson Araújo e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o indicador RSI. O indicador RSI, talvez muitos conheçam já, né? Ele é muito indicado para quem opera opções binárias, mas pode auxiliar aí em algumas decisões, dependendo da estratégia, se você opera Forex também, certo? O oscilador, ele é um oscilador, o RSI é o índice, ele mede o índice relativo de forças referente a alguns períodos do gráfico, eu já explicar melhor. E ele é muito usado para reversão. Então, se você está operando aqui uma compra, né? Então você está esperando aqui o momento certo de uma compra. Então você vai esperar basicamente ele atingir um nível de sobrevenda para poder efetuar essa compra, certo? Vamos colocar ele aqui no gráfico. Então você vai aqui na pastinha com estrela, ou então você aperta o Ctrl N, nesse caso aqui nesse corretor. Acho que todas são Ctrl N também. Então você vai vir aqui, ó. Ele vai estar aqui, ó. Se não, aqui já aparece que tem uma pastazinha de indicadores, você vai abrir. Talvez ele já esteja aberto e ele vai aparecer assim, ó. De tendências, osciladores, volumes e Bill Williams. Então você vai clicar em osciladores e vai procurar aqui, ó, em inglês, né? O índice de relativo de força, RSI. Aí você vai clicar, segurar e vai puxar, soltar aqui dentro. Eu vou dar um OK aqui e a gente volta já a mexer nas configurações. Pronto. Então, nesse caso aqui, ó, o padrão ele vem aqui, eu estava vendo que tem 14, então ele está dizendo que está analisando ele está analisando 14 períodos, ou seja, 14 velas, da última para trás. Nesse caso aqui, ó, 14 horas, porque a gente está no gráfico de 1 hora. Se for de M1, ele vai estar analisando o quê? 14 minutos para trás. Ó, se a gente clicar aqui nessa opção, ó, deslocar o final do gráfico, ele vai dar essa melhoradinha aqui. Então, ele vai estar analisando, nesse caso aqui, M1, 14 minutos para trás. Então, nesse exemplo aqui, ó, ele está atingindo o nível, ele vai ter dois níveis, eu vou já explicar melhor. Ele atingiu aqui o nível de sobrevenda, ó, muita gente vendendo. E a tendência é que ele vá voltar, para voltar no preço médio. Como é que a gente entra nas configurações para a gente fazer algumas melhorias aqui? Por exemplo, aqui é o padrão. Ele vai ter esses níveis de 70, o nível de 30 e vai estar analisando 14 períodos, ou seja, a média de força desses 14 velas. Vamos botar aqui para... Pronto, vamos deixar aqui em M1 só para a gente observar. Por exemplo, aqui, ó, aqui ele chegou a passar bem aqui. E aí o que é que ele está dizendo aqui, ó? Ele veio aqui, topou, criou aqui um ponto interessante, né? Que ele topou duas vezes. Aí o que é que você vai imaginar? Que ele vai topar aqui e vai voltar, né? Aí nesse caso aqui, ó, o indicador teria indicado para você que está sobre compra, né? E aí você teria mandado a operação. Nesse caso aqui, eu teria sido estopado, ó, porque ele não vai descer, ele não desceu, né? Então por isso que a gente tem que usar o quê? Um indicador e fazer uma outra análise para tomar a decisão, né? No caso, ao contrário, você faz uma análise do gráfico e pode colocar um indicador para auxiliar na decisão. Então, por exemplo, aqui, para melhorar esses níveis aqui, ó, que ele está em 70 e você aqui já colocou no gráfico e está observando que tem alguns pontos que pode te dar uma decisão errada. Você pode dar uma alterada aqui nessa configuração para não acontecer isso aqui, ó. Ele chegou a voltar, mas ó, foi lá longe, você já foi estopado daqui há muito tempo. Então, claro que bem aqui, ó, você teria ganhado 63 pontos. Aqui você teria ganhado também uma operação de opções. Aqui você teria ganhado bastante, ó, teria ganhado 150 pontos. Tratando-se de 1 hora. Isso na configuração padrão. Bem aqui, ó. Seria bem aqui a operação. Ó, nesse caso aqui, ó, talvez a gente teria sido estopado usando essa configuração padrão. Mas se tivesse colocado um stop loss mais longe aqui, ó o tanto de pontos que a gente ganharia. Ó. A gente ganharia aqui pelo menos 1000 pontos. Então,
a gente operando a 0.01 vezes 1000 vai dar, teria dado 10 dólares, só aqui, né? Mas para evitar esses pontos aqui de erro, ó, por exemplo, aqui ele subiu, a gente teria mandado a operação bem, acredito que aqui, ó. E aí, ó, você tá mandando o que? Uma venda, né? E aí ele não, ele foi subir mais ainda e buscou lá em cima. E aí sim, se eu tivesse mandado partir daqui, ó, aí sim teria ganhado pelo menos aqui 800 pontos. Então o que é que a gente pode fazer aqui para auxiliar a estratégia colocando um time maior, né? Se você usar no M1, talvez caia bem já esse padrão aqui, mas você pode melhorar também. Vamos trabalhar aqui no M1. O que é que pode se fazer? A gente abre aqui configuração, clica com o botão direito, lista de indicadores. Vai escolher o seu indicador, editar. Sim, aqui a gente pode aumentar a linha para ela ficar um pouquinho mais grossa. Ó, ele vai dar aqui uma melhorada aqui na visão, né? E o que a gente vai mudar aqui, ó? Em vez de eu analisar 14 períodos, se eu estou trabalhando com uma hora, eu posso aumentar esse número. Então eu posso botar, por exemplo, ó, 24. Então eu vou analisar 24 períodos, ou seja, 24 horas para poder ele me auxiliar na decisão. E os níveis? Vamos manter o nível aqui só para a gente ver. Você vê que eles deu uma encaixada, ó. Esse ponto aqui, ele estava bem aqui, ó. Pegando e aqui não, ele já pegou certinho. Então, nesse caso, por exemplo, já teria tido uma decisão legal aqui, ó. Certo? Ah, Jefferson, como eu posso saber se eu tenho qual é o momento certo de sair? Você pode delimitar uma quantidade de pips, né? Quando ele atingir, você sai da operação. E você pode fazer um auxílio aqui também usando o próprio indicador. Editar. Ele tem a linha de 70, tem a linha de 30. E aí eu posso adicionar uma linha de 50, que é uma linha no meio. Aí o que vai acontecer? Ó, vai criar essa linha aqui. Então, por exemplo, vamos dizer que eu dei a entrada aqui, ó. Eu posso, por exemplo, delimitar. Quando ele chegar aqui próximo da nuvem, eu vou sair da operação. Claro que aqui, ó, teria ganhado mais pontos, né? Ó. Nesse caso aqui, ó. Aqui você teria ganhado até 1000 pontos. Mas tratando-se aqui da oportunidade, você teria ganhado pelo menos 400 pontos aqui. Certo? Nesse caso teria chegado a mais, né? Vou botar aqui, ó, pelo menos 300 pontos, né? Então, vai depender muito. Você pode botar aqui outras linhas para te auxiliar. Certo? Nesse caso aqui, digamos que uma outra... Vamos botar aqui uma outra... um outro par aqui só para a gente visualizar. Para botar o outro par sem sair aqui da tela, certo? É só você puxar aqui o outro par e soltar aqui dentro. Ah, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Aquela estratégia de apenas mudar o período aqui, ó, para 24, deu bom no outro par. Nesse par aqui, talvez seja, a gente precise também alterar os níveis, ó. Porque, ó, o nível de 70 aqui, ó. O nível de 70 aqui, ó, ele foi passado várias vezes aqui, ó. Então, praticamente, ele tá aqui com 75, né? Então, a gente pode alterar isso aqui também para auxiliar melhor, para não estar tendo pontos de erro, né? Para melhorar os níveis de acerto da operação. Por exemplo, aqui, ó, ele tocou, só que ele não desceu, ó. Ele foi descer, primeiro ele subiu para poder descer lá na frente. Claro que a gente poderia ter colocado aqui o nosso stop loss, né? Mas é só um exemplo aqui. Nesse caso a gente pode fazer o seguinte, ó, entra no indicador e aí você pode aumentar aqui, por exemplo, para 75 e aqui para colocar para 25 no caso. Pronto, tá vendo? Que agora ele já deu uma nivelada melhor. Pronto, e a partir de agora você pode trabalhar aqui, nesse caso aqui, em uma hora a gente trabalharia com mais segurança. Então, por exemplo, aqui, ó, ele chegou aqui, ó, no nível de sobrecompra. E aí a gente pega e manda uma venda. Aí ele vai descer, ó. E aí ele vai chegar aqui, ó, mais, ó, aqui, só aqui, chegando na metade, na linha do meio, né? Na linha de 50, a gente teria ganhado aqui em torno de 1900 pontos. Bastante ponto. Mas aí, eu acho que aqui pode auxiliar bastante, certo? Nas operações. Principalmente quem opera OB.
Beleza, pessoal? Se essa aula te auxiliou em alguma coisa, deixa o like, compartilha com os amigos. Nessa estratégia você pode colocar em primeiro lugar até a análise da tendência primeiro. Então, por exemplo, antes de finalizar aqui, você está usando o RSI, tudo bem. Só que você já analisou a tendência antes. E você viu que o gráfico aqui, nesse caso aqui, ó, a gente pode até ver que ele está subindo. Então, o que a gente pode auxiliar? A gente pode usar o RSI junto com as técnicas de tendência. Se você ainda não sabe identificar bem a tendência, eu vou deixar aqui o link na descrição de uma aula que a gente gravou, como identificar a tendência do gráfico de uma forma mais assertiva. Beleza, pessoal? Se você gostou da aula, deixa o like, indica para os amigos. E se você tem sugestões do que você quer aprender aqui no nosso canal, é só deixar aí nos comentários que a gente grava uma aula especial para vocês, certo? Um forte abraço e até a próxima.